Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar os elementos da comunicação. Esse conteúdo é muito importante para você poder entender depois as funções da linguagem. E os elementos da comunicação e as funções da linguagem, quando você domina isso, fica muito mais fácil de você interpretar os textos e produzir textos com mais intencionalidade. Porque, afinal, cada texto é produzido com um objetivo, com um propósito. E aí, você entendendo o que compõe a comunicação e quais são as funções da linguagem, facilita bastante a interpretação de texto, você entender qual é o objetivo daquele texto e as nuances ali para poder interpretar. No total, são 6 elementos da comunicação. Eu tenho o emissor, tem o receptor, tem a mensagem, o canal, o contexto e o código. Eu vou compartilhar com vocês aqui meu resumo, e a gente vai vendo cada uma desses elementos da comunicação e as principais características de cada um, tá? Então, bora lá começar. Então, para começar, comunicar nada mais é do que você estabelecer uma ponte entre o que tem dentro de você para o mundo, né? Para outra pessoa, aquela pessoa, o receptor que vai receber aquela mensagem. Então, ou seja, comunicar é compartilhar uma ideia, um sentimento, uma informação, é fazer com que algo que estava dentro de você passe a existir também na mente do outro. E eu acho isso muito bonito, né? Então, quando a gente consegue se comunicar de maneira intencional, é muito melhor, né? Do que apenas falar à torta à direita sem dizer nada. Os elementos da comunicação, como eu disse, são 6, né? E o primeiro é o emissor. É quem envia a mensagem, o ponto de partida da comunicação. Então, a gente pode pensar, eu falando aqui para vocês, professora, então eu sou a emissora dessa mensagem aqui, que é as funções, os elementos da comunicação. O receptor é aquele que recebe a mensagem, é o destinatário. Então, a gente pode pensar no aluno, você que está ouvindo essa aula para poder revisar, para poder fazer uma prova, para poder mandar muito bem num concurso, num vestibular. A mensagem, aqui no caso do que a gente está falando, é os elementos da comunicação, né? Então, a mensagem é o conteúdo da comunicação. Então, se eu falar, estude para a prova, é uma mensagem. Uma foto com uma legenda, saudade, isso é uma mensagem. O código é aquilo que a gente usa para poder transmitir a mensagem. Pode ser tanto verbal quanto não verbal. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, o código seria, entre aspas, o idioma, que não é só o idioma. Então, a gente pode pensar na língua portuguesa, libras, emojis, sinais de trânsito, até os memes a gente pode considerar como um código, aquilo que a gente usa para transmitir uma mensagem. O canal é o caminho que vai levar a mensagem, né? Então, a gente pode pensar na voz, que eu estou usando aqui para poder transmitir isso para vocês, o ar que está propagando, né? O papel, onde fica o livro, a apostila, o celular, a internet, o rádio, a TV. Tudo isso são caminhos para a mensagem sair do emissor e chegar no receptor. Então, esse é o canal. A gente pode pensar, então, no WhatsApp, no livro, no e-mail, no podcast, tudo isso são vários canais. O sexto e último é o contexto, é o cenário da conversa. Então, se você transmite uma mensagem em um contexto, ela pode ter um significado diferente, você transmitir aquela mesma mensagem em outro contexto. Então, o contexto influencia bastante, tá bom? Não perca isso de vista. Então, o contexto é a situação em que a comunicação acontece. Pode ser, por exemplo, aqui, a frase, se você falar, tá frio, né? Pode significar fecha a janela, parar de ventar, pode significar me empresta um casaco, ou só está informando para outra pessoa que está com frio, falta de assunto naquele momento, naquele contexto. Então, sempre vai depender do contexto para você interpretar uma mensagem. Isso é muito importante. O Enem se pega muito nisso. Dependendo do contexto ou do tipo de produção, você consegue interpretar melhor pensando nessas características, tá? E, importante, se você entender os elementos da comunicação, é o primeiro passo, e um passo muito bem dado para você poder entender as funções da linguagem. Cada elemento da comunicação fica em evidência em uma função da linguagem. Então, quando o foco está no emissor, quem fala, é a função emotiva. Quando o foco está no receptor, é a função conativa, você está querendo fazer com que a pessoa faça algo ou entenda algo. Quando o foco está na mensagem, é a função poética. Eu adoro falar do parnasianismo. Então, às vezes, você não quer falar nada, você só quer fazer uma linguagem muito ornamentada, ou passar uma coisa muito bonita, a arte pela arte. Então, a gente pensa isso como é o foco na mensagem, que é a função poética.
O canal, quando está em evidência, é a função fática. Então, sei lá, você liga para alguém, a ligação parece que vai cair, você fala, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Isso é você testar o canal. Então, quando você está testando o canal de comunicação para ver se a pessoa está te entendendo, está acompanhando o que você está dizendo, ou qualquer coisa do gênero, vai ser a função fática. Código, quando está em evidência, pensa no dicionário. Então, são palavras falando de palavras. Isso é a função metalinguística. Quando o contexto fica em evidência, é a função referencial. A gente pode pensar nas notícias, você está informando sobre o contexto. Ok? Muito lindo quando a comunicação acontece, mas às vezes há o ruído. O que é o ruído? É qualquer coisa que atrapalha a comunicação. Então, um áudio cortado no WhatsApp, a internet caiu, um barulho no trânsito enquanto alguém estava falando, estava prestando atenção, um bilhete escrito de uma maneira ilegível. Então, sempre que tem alguma coisa que atrapalha a comunicação, é um ruído, ok? Importante lembrar disso também, ruído. Muito bem, que mais? Linguagem verbal e não verbal, muito importante. Linguagem verbal são as palavras, aquilo que a gente escreve ou fala. E existe também a linguagem não verbal. Pode ser as cores, expressões, roupas, qualquer coisa que não seja palavra, mas comunique alguma coisa, é a linguagem não verbal. E quando a gente mistura a linguagem verbal com a linguagem não verbal, a gente tem a linguagem mista, que nem sei lá, no cinema, numa história em quadrinhos, quando a gente mistura ali que tem fala e tem todos os elementos ali visuais também, ou auditivos. Aí tem os meios de comunicação de massa e os individuais. Então, individual a gente pode pensar em carta, e-mail, chamada de vídeo, que é um para um ou um para poucos. E o de massa é aquilo que você usa para comunicar para uma grande quantidade de pessoas. Então, TV, rádio, jornal, internet, redes sociais e etc. Quem é meu aluno vai receber exercícios dinâmicos e mais um escrito. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vem para o Clã, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!